Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o Habitat aí. Vamos ver como é que tá o relatório, como é que o fundo tá. Muita gente ficou desgostosa com esse fundo depois que a XP chegou, né? Vamos acompanhar. Eu ainda não vi muita mudança não, viu, pessoal? Ele tá a mesma coisa. Claro, teve a grande mudança, assim, o grande... para mim, o que eu senti de drástico assim foi a questão dessa última emissão, né? A oferta pública pela XP, taxa cara e tal. Então, até então, essa é a única mudança que eu consigo enxergar nesse fundo. Agora, nas operações, então, ainda não vejo muita coisa, mas vamos acompanhando, vamos ficar de olho aí, ver se esse fundo vai mudar, se não vai. A gente sabe, né, que esses movimentos de uma empresa comprando a outra, uma gestora comprando a outra, no caso a XP, além de gestora, corretora, etc. Mas enfim, um player comprando o outro, um player querendo incorporar outro e tal, são movimentos aí que causam um pequeno estresse, mas de toda forma a gente vai ver bons movimentos e movimentos não tão bons assim. Por exemplo, XP e Habitat. Foi um bom movimento? Pô, até agora eu não acho, porque o fundo já soltou logo uma emissão um pouco tempo depois, uma oferta pública pela XP, taxa cara. Movimento que foi bom. Até então, eu não vejo nenhum indício de ser algo ruim. É o Pátria e VBI. Pátria e VBI, os caras da Pátria simplesmente enxergaram que eles não sabem tocar fundo imobiliário e que eles precisavam comprar alguém para fazer isso. Que eles fizeram comprar a VBI. Então, até então, eu vejo dessa forma aí nesses dois casos aí, usando de exemplo. Vamos lá, vamos falar do Habitat. O patrimonial dele está rodeando os 99,56. Esse fundo que ficou por muito tempo sendo negociado com um ágio bem considerável, né? Agora que ele vem pagando yields aí cada vez piores, esse ágio vem se desfazendo. Vamos acompanhar. Taxa de injeção 1,10, né? Meio carinha. Tem a taxa de performance de 20% do QCD, 100% CDI, também puxadinha. E tem ainda a taxa de administração de 0,18. Então, de taxas ele está bem caro em relação ao resto do mercado. São 55 mil cotistas. Destaques aqui são praticamente os mesmos que ele coloca desde sempre, né? O de 16% em relação à cota de fechamento do mês de 101,90. Ainda está com um leve ágio, mas pensar no histórico desse fundo. Esse fundo, para quem está chegando agora no mercado e tal, ele funcionava tipo igual o Urca, sempre com ágio, sempre lá em cima e tal, e agora se desfez, né? É difícil fundo de papel conseguir manter ágil, conseguir se manter lá em cima e tal. São poucos os que conseguem, né, manter aí um ágio grande ou um ágio muito eterno na cota. Esse fundo aqui ele tá sofrendo bastante questionamento por parte dos cotistas. Eu vejo, né, pessoal, principalmente depois da XP. Depois que a XP chegou, a galera ficou bem resabiada. Ele fez uma quarta captação, e isso a gente consegue ver também pelas captações dele, né? A primeira captação dele, 240 milhões, a segunda, 150. Aí ele fez uma incorporação, né? A terceira, 200 milhões, e agora a quarta, 69 milhões. Pra gente ver aí como é que foi, principalmente a escalada das emissões, né? O valor foi caindo quase que pela metade. Emissão por emissão foi metade. E a gente vai conversar um pouco disso para tentar entender o porquê, né? O fundo entregou R$16 nos últimos 12 meses. Se você pensar em relação ao VP, vai dar um yield de 17%. Não está tão ruim, mas a gente vai ver o histórico, vai ver os riscos desse fundo e tal. O fundo tem muito loteamento, multipropriedade. Então tem que ficar um pouco de olho. Ele fala um pouco da questão da emissão, a gente comentou, né? 68 milhões de reais. E ele fez alguns investimentos aí. Ele está hoje 87% alocado para essas operações. E ainda tem uma mixada em fundo imobiliário e um pouco em caixa, que é o caixa da emissão. E eles compraram aqui várias operações, e o que eu quero que vocês reparem nas operações é o seguinte: não é nem taxa e tudo, é isso aqui, ó, tranche adicional, tranche adicional, tranche adicional, tranche adicional, tranche adicional. O que é isso? São operações que ele já tinha em carteira, que essas operações elas são faseadas, né? O cara não vai fazer, vou fazer um loteamento que eu preciso de 100 milhões, tá, mas
nos primeiros, sei lá, 6 meses de obras eu não vou precisar de 100 milhões, eu vou precisar só de 40. Então o cara não pega os 100 milhões de dívida e fica lá pagando juros sobre 100 milhões. Não, ele vai lá, pega os 40, usa os 40. Ah, agora eu preciso de mais 30. Ele vai mais 30. Enfim. Então esse tranchamento aí acaba que tá deixando o Habitat nessa situação de sempre pegando operações antigas, com taxas antigas. Agora ele até tá com algumas taxas interessantes, ó, 12,5%, 12%, 11,5%, 9,5% já tá ruim, e 11% aqui. Mas se você pensar aí no que os outros fundos high yield estão pegando e quem tá conseguindo fazer emissão, pô, tá pra lá de 13. A gente vê operações, tipo, dependendo do fundo, você olha e você fala, caraca, tipo, IPCA 14, IPCA mais 13, os negócios assim, bem puxados. Então, se a gente analisar isso, foi no relatório, eu vou lembrar do... Eu não me lembro o fundo agora, fugiu da minha cabeça, mas depois eu vou lembrar ele para vocês aqui. Do Pord, lembrei. O relatório do Pord, se eu não me engano, acho que foi o Pord mesmo, colocou que as operações high yield hoje estão sendo negociadas aí com o spread de mais ou menos NTNB mais 5, algo nessa faixa, que daria aí uns 11%. Então qualquer coisa abaixo de 11% já não fica muito interessante quando a gente tem um fundo com uma pegada um pouco mais high yield, né? A gente está negociando um pouco abaixo. De toda forma, essa parte das tranches é um ponto que está pegando nos fundos high yield como um todo, porque o cara ele tem que honrar essas tranches e são taxas negociadas em um outro cenário de juros, outro cenário de inflação e tal. Então acaba que o fundo deixa de estar na realidade atual, né? Aí ele começa, o que acontece é que ele começa a perder muito para os fundos middle risk. É o que a gente viu acontecendo, os middle risk acabando com os high yield, pagando muito próximo, ou até igual ou mais, né? Então quando a gente vê um fundo, por exemplo, deixa eu ir aqui na parte dos rendimentos dele, quer ver? Quando a gente vê um Habitat pagando 1,30, 1,40, 1,25, 1,20, 1,30, aí você tem um SNCI pagando 1,40, um AFHI pagando 1,30, enfim, usando esses dois de exemplo, e tantos outros fundos pagando isso, aí você tem vou botar outro exemplo aí na conta, aí você tem um KNIP pagando 1,70 e tal, então tipo, o cara ele olha e fala, putz, não tá valendo a pena isso aqui, por isso que a Coagro se desfez. Então, esse é um problema que está acontecendo aí nesse tipo de fundo. Ele continua vendendo um pouco de fundos imobiliários, né, para fazer aí mais caixa. Ele já fazendo esse movimento aí já vendeu 1/3 do que ele tinha de fundo imobiliário. É aquela coisa que eu falo nos vídeos e tem gente que acha que é birra e tal. Mas, galera, fundo de CRI não tem que ter fundo imobiliário dentro. Aí o que ele tá fazendo? Tá vendendo posições. No último relatório, vendendo posições com prejuízo. Agora ele nem colocou. Mas certamente tá vendendo coisa no prejuízo. Então, a gente vê, principalmente no fundo high yield, assim, cara, não vale a pena. É uma alocação que fica aquela coisa de alocação estratégica, né? Alocação tática, não sei o que, vai deparar lá. Tática para o cotista tomar prejuízo, só se for, porque fundo, como eu já falei, mantém meu posicionamento. Fundo de CRI não tem que ter fundo imobiliário dentro. Aí tem muita gente que começa, mas tem um lado que o gestor trabalha com maior diversificação. Tá, esse lado sim, mas por que não pegar esse dinheiro e tal, então, e pulverizar em vários CRIs de valor agregado um pouco mais baixo, montar uma carteira mais diversificada. Quem faz isso, tem alguns fundos que fazem isso muito bem, fundos pequenos, você olha e fala, putz, esse fundo aqui tem 100 milhões, você olha a carteira do cara, tem mais de 20 operações, aí você fala, putz, tá ótimo, não tem nada grande aqui no meio. Então, eu prefiro que faça isso, ou prefiro que até, hoje no momento atual é mais fácil falar isso, né, mas eu prefiro que deixe no caixa. Hoje a gente tem um caixa remunerando muito bem. Ou faça igual, por exemplo, a própria Valora faz. A Valora faz muito bem esse movimento de pegar o caixa dela e deixar alocado num CRI extremamente líquido. Ponto. Resolvido o problema. É claro, não é a operação que vai remunerar da melhor forma possível, mas é um CRI extremamente líquido, ela vende fácil e utiliza o dinheiro. O dinheiro não fica preso em fundo imobiliário. Fundo imobiliário tem problema de liquidez. Fundo imobiliário tem a questão de você ficar no prejuízo. Deu ruim, então é complicado. Ele coloca, né? Uma vez que não foi captado o volume total da quarta oferta,
A gestora priorizou operações pipeline com melhor relação risco-retorno, sempre buscando aumentar o yield da carteira, que também é um problema do Habitat. A gente vai ver o yield da carteira, ele tá muito fraco, viu, pessoal, muito fraco. Eles têm um pipeline aí de 111 milhões, 4 novas operações, taxa média de inflação mais 11, aí já é uma taxa legal, né? Já é uma taxa média boa, e 295 milhões de taxas adicionais que já contam no portfólio, com taxa média de 10,81, inflação mais 10,81 e CDI mais 5,39. Seria interessante ele dar uma alocada mais em coisas CDI, já mesmo minha visão. Mas enfim, ele já vai liquidar todo o pipeline dele, todo o valor que ele conseguiu na oferta até o final de agosto aí. Então, vamos acompanhando. Acho que dificilmente ele vai conseguir fazer outra oferta, viu, pessoal? A não ser que eles empurrem o goela abaixo do cotista, né? Vamos ver. É aquela coisa, né? A gente tem a XP no meio e a XP ainda não fez o que a XP faz, né? Que é empurrar produto no cliente dela e conseguir captar. Falo isso porque a gente tem um exemplo. A própria Valora que a gente comentou. Valora, o gestor já comentou em live que, tipo assim, 70% da base dele é de clientes XP. E ele faz emissão só pela XP, taxa cara e tal, e consegue captar tudo. Então, o que está acontecendo na Valora que não está acontecendo aqui no Habitat, né? A parceria comercial. Porque a gente tem aí, por exemplo, o Habitat que a gestora é da XP. Então, acho que pode ser que chegue no momento que eles comecem a conseguir jogar isso aqui para os clientes pegar. Imagina se coloca a base 10, então, aí vira festa, aí todo mundo é igual a MXRF, todo mundo entra sem nem saber o que é. Enfim, é triste isso, mas assim que o mercado financeiro funciona, né? É igual aquele filme lá daquele cara que eu, esqueci, acho que é a grande aposta, né? O cara liga, bota dinheiro nisso aqui, não sei o que, o cara bota, nem sabe o que é. Nem sabe o que é, mas tá colocando dinheiro. Enfim, o mercado financeiro é meio complicado, tem hora, né? Eu falo isso porque ainda eu que venho aqui para gravar, quando eu vejo uma emissão do MVGHF com taxa de 4%, eu ainda falo, cara, vocês vão deixar quase 6 meses, vão deixar quase 6 meses de dividendo na mesa e tal. Então, tipo assim, imagina o cara que simplesmente, você só ligou, coloca dinheiro nisso aqui, não, pode pôr. Não tá olhando isso, né? Quantidade de dinheiro que o cara tá deixando na mesa. Aqui ele tá trazendo um acompanhamento de obras, legal, isso aqui é legal que o Habitat faz, eu gosto, todo mês eles vêm, trazem o acompanhamento das obras, mostram e tal, é bem legal. Esse fundo também tem relatório de risco, que por sinal, se não me engano, é semestral, já deve estar para sair, também é um ponto legal, né, que você consegue ver as operações, analisar, ter uma ideia do como é que tá a coisa, então achei isso bem interessante. Aqui um outro loteamento. Eu não vou passar por tudo, pessoal, pra gente não comentar, mas ele só comenta, dá um updatezinho das obras e tal, tipo, bem focado na obra e tudo mais, fala um pouquinho das vendas, mas não é, tipo, por exemplo, igual o próprio relatório de risco desse, é cheio de gráfico e tal, ou, por exemplo, um relatório de acompanhamento igual o SNCI faz. Então, tipo, ele dá uma geralzona e aí, de 6 meses, se não me engano é semestral mesmo. Aí vem o relatório de risco, tá? O relatório de risco dele é muito bom, muito bom. Isso aí é um dos poucos fundos high yield que tem relatório de risco, né? Por sinal, isso aí a gente tem que mencionar. Não é só vir aqui apontar os defeitos do fundo, não, é mostrar de fato as coisas que ele faz bem. E esse relatório de risco ele é muito bom, pessoal, muito bom. Quem estava aqui no canal há mais tempo vai lembrar que o Habitat, ele compartilhava muita operação com a HCTR, muita operação. E toda vez que tinha um pré-pagamento, o Habitat não entrava mais na ciranda, deixava para lá. E aí, dava pré-pagamento, ele pegava a grana dele, botava no bolso e não ajudava a sustentar a nova operação. E teve muita operação do HCTR que eu puxei tudo aqui pelo Habitat. Tudo pelo Habitat. Acontecia algo no HCTR, eu vi no relatório do Habitat, tava aqui, aconteceu isso no mês, relatório de risco, mostrei. Quem é das antigas do canal, lembra aí que eu pegando esses pontos e mostrando pra vocês. Quem tá chegando agora, ou chegou nos últimos 2 ou 3 meses, não pegou essa parte do canal. Sugiro vocês assistirem os vídeos antigos, lá no início, quando o áudio era uma bosta ainda, que eu tinha um microfone ruimzão. Mas enfim, lá eu mostrava direitinho, mês a mês, aconteceu um pré-pagamento aqui, putz, e aí, quem que foi o dedo duro? Foi o Habitat, foi o Versalhes, foi não sei quem. Então, esse fundo ajudou muito a entender a dinâmica da coisa, como é que funcionava. De toda forma, ele é bem transparente com isso. Isso é um ponto que tem que comentar.
Um ponto que ele pecou, que anda pecando para mim. Teve 2 CRIs dele que deram problema, vencimento antecipado e tudo. Um, se eu não me engano, foi decretado, o outro ia decretar, mas não teve quórum na Assembleia. E ele nunca mais deu um update pra gente do como é que tá esses caras. Eu fiz vídeo no dia, né, quando acontece. Eu sempre faço vídeo, galera. Deu alguma coisa, eu vou mostrar. E, cara, não tinha informação, não tem mais informação nenhuma, sabe? De que pé que está a operação. Como é que tá lá? Oh, teve mais uma assembleia? Não teve? Como é que tá as garantias? Conseguiram executar? Não executaram e tal? Cara, acho que deveria ter. Acho que todo fundo deveria se espelhar, e olha isso, hein? Todo fundo deveria se espelhar no que o MXRF fez e faz até hoje em relação aos defaults que ele teve. E é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu não gosto de MXRF, não sou fã do fundo, não é um fundo que me chama atenção, mas na parte de default, eles fazem um baita trabalho de transparência. Isso começou lá em 2016, 15, 16, quando o MXRF teve uma série de defaults. Tipo, eu já gravei vídeo disso também, mostrando a historinha, contando pra vocês a cronologia dos fatos, e é tipo assim, 1 ano de relatório, um por mês, pá, foi sinistro. E os caras deixaram no relatório uma página explicando o que aconteceu, como é que tá, que pé que está o ocorrido. E até hoje no relatório tem as operações lá, que hoje representam uma parcela muito pequenininha do PL, mas enfim, as operações estão lá por mês, que é tipo assim, 2% do PL, 1% do PL, tem uma página inteira até hoje no relatório dedicada a falar disso. Na parte lá dos imóveis que o MXRF tem, junto com as permutas, tem lá são 3 ou 4 imóveis que vieram de execução de garantia e tá na mão do fundo e o fundo tá tentando vender. Enfim, essa transparência, que por incrível que pareça, o fundo administrado pela XP, a gente falando aqui que ele tá fazendo uma transparência muito boa, o fundo gerido pela XP, né, faz uma transparência muito boa. De toda forma, eu acho que eu venho falando isso, né, em fundos que tiveram algum tipo de problema, que tem que colocar assim um updatezinho pro cotista ficar lembrando daquilo lá e acompanhando. Por mais que nada aconteceu no mês, cara, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, nada aconteceu, nada mudou. Enfim, DRE dele, o ponto principal que a gente tem que analisar é o seguinte: a receita de correção monetária, tudo indica, tudo leva a crer com essa questão da deflação, que essa receita aqui ela vai vir muito mais baixa do que ela vem. E ela é praticamente metade do resultado que o fundo tem. Então a gente tem que avaliar isso aí, tem que ficar de olho nisso aí. Pessoal, pode ser que a papelada sofra, né, um pouquinho aí nos próximos meses com essa questão. Vamos ver. Tem muita reserva de rendimento de semestre passado que eles podem utilizar e tal, mas vamos ver como é que vai ficar o rendimento da papelada. O Habitat mesmo, que a gente consegue ver aqui, que há 1 ano atrás estava pagando R$2 e agora está pagando R$1,30, chegou a pagar R$1,20 lá em janeiro. E a gente teve aqui em maio, abril, 2 meses que a gente teve aquela inflação de 1,6, que a papelada inteira pagou bem pra caramba, que NIF pagando 1,6, REQR pagando 1,7, REQR pagando 1,7, e o Habitat ficou pra trás, pagou aqui 1,40, tipo, muito pouco, muito aquém do risco que ele tem, muito aquém do que a gente espera num fundo desse aqui. Então, caiu bastante. E a gente vê que o mercado, ele pune, né? Há 1 ano atrás está sendo negociado a 124, agora já está 101. Então, para a gente ver aí como é que funciona essa questão, como é que o tempo e resultados ruins conseguem punir o fundo. E grande parte dos resultados ruins vem disso aqui, ó, taxa média dos CRIs, IPCA mais 10,02, olha isso, é muito pouco. Pega o Urca, compara com o Urca. O Urca é um bom exemplo para vocês compararem quando vocês querem tipo, analisar um high yield. Olha o Urca. O Urca, a taxa média da carteira é mais de 12, 12 e tralalá. Esse cara é 10. Compara com o DEVA. DEVA é 10.3, HCTR é 10.28, enfim, compare. Dos high yields, ele tá o pior. O Habitat tá o piorzinho. Então vamos acompanhar. No tipo de ativo, né, a gente consegue ver como é que ele tá com um caixa um pouco grande, por conta da emissão, né? Ele é muito focado em loteamento, tem multipropriedade também, né? Segundo maior porcentagem aí que ele investe, mas o foco está em loteamentos. E securitizador a gente vê, tem várias
o que é bom. Essa diversificação do secretador é muito interessante para a gente. Os CRIs estão distribuídos pelo país inteiro aí. E as 3 estratégias que ele segue, essas estratégias que são aí, vários fundos utilizam isso, né? Core é aquele negócio que ele carrega e tudo mais, tática é o que ele gira, e liquidez é caixa, e alguns fundos imobiliários que ele coloca também. Então a gente vê que essa alocação, quem faz isso muito bem é o pessoal da RBR, né? Essa estratégia ela é bem conhecida, não é exclusividade de ninguém, tipo, eu criei essa estratégia. Não, todo um monte de fundo usa esse tripé, digamos assim. Mas é bem interessante, eu acho legal, não acho uma estratégia ruim, não. Fica bem claro pro seu cotista o que é o que, você fica bem ligado, tipo, cria Infinity, vou carregar ou vou vender e tal. Então a gente vê. Aqui na estratégia tática dele, ele coloca, ó, crise que ele vai rodar ali aqui, que não vai ficar. Então você sabe, tipo assim, da carteira dele, o que ele vai vender, o que ele vai segurar e tal. É legal, acho isso bem interessante. Só falar um pouco da estratégia dele aqui, da carteira, que está bem diversificada, bem diversificada. Por mais que tenha essas operações um pouquinho maiores aqui, no restante está muito bem diversificado, o que é muito bom. Se der problema em alguma coisa aqui, você está bem protegido. E esse é o ideal de um fundo de CRI, é você olhar como que está essa diversificação. Fundo de CRI muito concentrado, pessoal, por mais que seja uma pegada mais tranquila e tal, não sei o que, eu não gosto. Quando eu vejo a concentração de 10%, eu falo, opa, isso aqui, vamos avaliar isso com mais calma, porque a gente nunca sabe como pode dar um problema, vem uma crise, é complicado. E a gente investe por longo prazo, então a gente tem que pensar no produto, não agora. Agora o fundo está pagando 1,7%, tá ótimo, mas tá super concentrado. Não tem problema e tal. Mais ou menos, mais ou menos. Tem que avaliar. Quando você entra num fundo que tem uma concentração grande, alguma coisa e tal, seja num fundo de logística, de tijolo, né? Usei logística, mas enfim, um fundo de tijolo que tem uma concentração muito grande de um inquilino, ou num fundo de CRI que tem uma concentração muito grande de um CRI, são fundos que você vai ter que ficar, tipo, bem mais de olho, bem ligado nele. Você não pode, tipo, se dar o luxo de simplesmente, não vou ler o relatório, não, sai o fato relevante, depois eu vejo e tal. Não, é um negócio que você tem que ficar, tipo assim, sai o fato relevante, deixa eu ver. Não é nada, beleza. Sai o relatório, putz, deixa eu ler. Não é nada. Tipo, você tem que ficar mais ligado, ficar mais cabreiro aí. Porque às vezes sai um relatório, você bate o olho, você fala, opa, vai dar merda. Então você já consegue se movimentar, né, mais facilmente. Enfim, liquidez, olha o que ele deixou em liquidez. Olha os fundos aqui. Dos fundos que ele tem aqui na estratégia de liquidez, só tem 2 que minha visão, julgo serem interessantes para esse tipo de estratégia. KNCR e KNIP. O restante não tem nem liquidez para isso. Claro, KNIP e KNCR é liquidez de 10 milhões por dia, então beleza. Agora, vai colocar MGRF, RBR, Vigir, não tem essa liquidez tão boa. E um ponto, mesmo com você colocando em bons fundos, no quesito de liquidez, KNIP agora, por exemplo, tá passando por oferta, a cota tá R$96. E aí? Se o Habitat não estiver participando da oferta e arbitrando tudo, cara, vai ficar numa situação ruim para utilizar esse dinheiro. KNCR tá lá paradão, ele tá até zerado aqui, ó, já até zerou o valor, mas enfim. Vocês conseguem entender qual que é a pegada desses 2 caras? Liquidez muito alta, mas de toda forma, às vezes você pode ficar preso no fundo, então eu não acho muito interessante isso. Aqui as alocações dele aí, os CRIs, não tem muito o que comentar, pessoal, ele não traz aí pra gente os IFs, né? E aí fica mais difícil da gente pesquisar as operações, mas é isso que tem para falar aí do Habitat. A gente já passou aí por tudo. Aqui na parte das operações ele não explica, né, o que é o que, então ele não explica assim, não traz um acompanhamento mensal do que é o que, simplesmente fala o que é. Então não tem por que a gente ficar batendo muito nessa tecla. Aqui no finalzinho do relatório, ó, tem umas próximas liquidações dele, a gente consegue ver como é que está o pipeline de ativos, e a gente consegue ver, ó, as operações que a gestão, as novas operações, né, IPCA, inflação no caso, né, mas IPCA mais 11,06. E as operações que são tranches adicionais, inflação mais 10,81. Ele está tentando negociar umas taxas melhores aí que ele colocou no último relatório, mas tá complicado. E olha o mês de liquidação aqui, hein? Vamos ver aí como é que vai ser nesses próximos meses. A liquidez dele é boa, só pra gente fechar o vídeo, né, 2 milhões aí.
E a questão que eu comentei, né? A partir do momento que ele começou a pagar rendimento não tão legal, olha onde é que a cota foi. Foi embora, foi embora, foi embora. O ágio se desfez. E aqui no finalzinho tem uma DRE bem completa, para quem quiser dar uma olhada. A questão da correção monetária que eu comentei com vocês. E é isso, pessoal. Fica aí o vídeo do Habitat. Ele, conforme eu já falei várias vezes, né, durante o vídeo e tal, tem aquele problema da taxa média da carteira que não tá legal. O fundo, não, para mim, minha visão, pra gente encerrar, não está entregando de acordo com o risco que ele se propôs aí. Então tá faltando. O risco de retorno não tá legal. Beleza? Fica aí o vídeo. Até a próxima. Fui.